Alô, alô, testando. Bom, eu vim aqui para explicar sobre o... Bom, primeiro eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, né? Para ser mais fácil para explicar, né, o código, para nós aprendermos a usar o Octave. Primeiro eu vou começar com o mais difícil, que é desenhando um círculo, que eu acho um pouco mais complicado. Então, eu vou colocar aqui para configurar, nós vamos configurar o ambiente. Como nós configuramos esse ambiente? Bom, primeiramente, nós temos, é claro, definir o eixo, né, o nosso gráfico, axis. Vamos colocar agora eu gosto de chamar de fórmula, que é esse jeito que nós põe, né, o parênteses depois dos colchetes, 0, 100, 0, 100. Enfim, ele vai definir os limites do gráfico, os eixos x e y. O que é os eixos x e y? Vou desenhar aqui para vocês verem. O eixo x, y, é praticamente isso daqui, é o eixo y. E esse daqui seria o nosso eixo x. Praticamente, o x ele vai medir meio que a largura e o y a altura, né, no caso do nosso círculo. E eu acho um pouco mais complicado, não por causa disso, mas vai chegar ainda. Agora nós vamos colocar o hold on. O que o hold on faz? A gente vai manter a figura ali, porque se nós formos tentar colocar outra figura, vai ou sobrepor uma outra, ou vai misturar as duas figuras. Então eu prefiro deixar o hold on aqui. Agora esse axis equal aqui, ele vai manter a mesma proporção, para o círculo não ficar distorcido, torto, esse negócio. Então por isso que eu deixo o axis equal aqui. Eu vou colocar agora o x como linspace. Linspace aqui, tá até aqui. Linspace. Presta atenção aqui. De 0 a 2. Esse daqui é tudo uma forma. Eu vou explicar já já. Esse pi por 100. Agora eu vou explicar o que é isso daqui. Ele vai criar de 0. Desculpa, ele vai criar 100 valores de 0. De 0 a 2π. Né? Ou seja, um valor de 360 graus. Eu vou deixar assim para ficar um pouco mais. Deixar o P, deixa eu colocar o símbolo do P, eu acho que vai ficar mais didático. Agora, tem pessoas que elas gostam de colocar o valor já tudo dentro do fio. Eu acho mais fácil colocar separado em variáveis. Exemplo, vou definir a variável raio e vou colocá-la como se fosse, exemplo, 10. Meu raio vai valer 10. Ele vai definir praticamente o raio, né, do círculo. Agora, o meu x, ele vai valer 50. O meu y vai valer, deixa eu ver, 50 também. Vai ficar um círculo redondinho. E nem eu expliquei aqui no Paint. A altura, a largura. Agora, eu vou fazer uma formulazinha para ele calcular o x e o raio. Quer dizer, ele vai colocar o x, o raio, o y e o raio. E vai multiplicar pelo cosseno. Essa parte que eu acho mais complicada. Vai ser o x é igual ao... Bom, eu vou colocar aqui como x centro, como x círculo, para não confundir o x que vai ser o nosso resultado com o x das variáveis. Bom, eu vou colocar o x mais o raio vezes o cosseno, vezes o cosseno dx. Lembrando que o cosseno... Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ok? Eu vou pausar para ficar um pouco mais rápido a nossa explicação aqui. Pronto. Depois que eu fiz isso daqui para configurar o ambiente, e daqui para praticamente criar os valores, do valor de 360 graus para formar um círculo. E aqui vai definir a altura, e a largura do círculo.
E aqui ele vai calcular as coordenadas do x e do y e formar o objeto. Prontinho. Agora nós vamos colocar algo para colocar uma cor e também para desenhar e preencher o círculo, né? Ou seja, ele vai preencher o círculo e colocar uma cor. Que é o nosso fio de x, que eu tinha colocado ali, o de y. Desculpa, vai ser o de x do círculo, o y de círculo e o nossa cor. Tem várias cores. Tem o B, entre aspas, simples, que é de blue, tem o R de red, tem o Y de yellow, mas eu vou colocar como vermelho, ok? Vou fechar as aspas. Não é recomendado. Eu recomendo colocar ponto e vírgula em tudo, para não dar problema. Eu estou acostumado a fazer isso na linguagem de programação e é costume meu colocar ponto e vírgula, mas se não quiser também não vai dar nenhum erro não. Pessoal, só um adendo aqui. Esse meu x está dando conflito com esse meu x aqui. Então eu renomeei como x centro e coloquei ele aqui. Ok? Foi só essa única mudança que eu fiz. Agora, como nós damos o nosso play, caiu aqui no outro coisa aqui. Vemos o nosso círculo vermelho, colocado nas posições que eu mencionei. Na posição 50, se passarmos o mouse aqui, vamos parar na posição praticamente 50. E o x no 50, se nós pararmos aqui ó, na posição. Aproveitando, né, esse código já feito, eu vou montar agora um quadrado. O que nós vamos fazer? Vamos formar o nosso primeiro x, que vai ser o quadrado, como ele é uma linha reta, nós temos que manter o tamanho dele. Eu primeiro vou colocar como que ele vai do 0 até o 10, depois ele vai voltar do 10 até o 0. Entenderam o que eu quis dizer? Ele vai do 0 até o 10, depois ele vai voltar, vamos supor que tem outro linha em cima dessa mesma linha, vai voltar do 10 até o 0. O y vai ser a mesma lógica, em questão de 4 números, tá bom? O que vai ser? Ele vai subir do 0, os dois ângulos deles vão ser 0, só que eles vão subir até o 10. É a mesma coisa que acontece no y. Ele vai vir aqui, ele vai começar do 0, vai subir até o 10. É isso que vai acontecer. Só que aí vai ficar uma sobra, que nem ia acontecer no círculo. Então, para isso, né, nós vamos ter que colocar o nosso querido fio. O que ele vai fazer? Vai preencher o círculo e colocar uma cor. Aqui ele vai preencher o quadrado e colocar uma cor. Vamos ver. Eu vou colocar meu x, meu y. Então, eu acho que esse x aqui vai dar conflito com esse x. Então, eu vou colocar ele como x quadrado. Eu estou com medo de acontecer esse conflito de novo. Então, esse x é quadrado. E vou colocar ele como blue. Não, blue. Aí. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar esse x aqui. Vamos aqui voltar. Prontinho. Nosso quadrado está aqui. Praticamente, essa é a lógica para nós criarmos, né, as nossas coisinhas aqui, nossos objetos. Eu praticamente acho o círculo muito mais difícil, porque envolve esse negócio de cosseno e seno, envolve trigonometria, né? Eu não sou muito bom com isso, por isso que eu peguei, eu gosto de colocar em variáveis, porque aí eu sei qual está dando erro. Eu posso fazer o teste, né? Colocar como porcentagem, colocar um comentário para ver o que deu errado, o que eu posso mudar. Tem gente que põe as coisas tudo aqui direto, por exemplo, de vez de colocar um raio, coloca o 10 aqui direto. Eu não gosto muito de fazer isso, eu acho muito mais complicado. Às vezes as pessoas colocam o valor do x já sempre aqui dentro, já. Eu prefiro deixar o x aqui e o raio aqui. Para mim é muito mais fácil.
Agora eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz. O Criativo 2, que eu fiz tentei fazer um violão, não deu muito certo. Aqui eu coloquei em variáveis que eu acho mais fácil de vocês entenderem. Por isso que eu coloquei em variável. Mas como eu falei, aqui é o meu boneco. Aqui é o meu outro criativo, que é o micro-ondas. Aqui eu fiz uma casinha. Fiz até uma grama. Aqui é o meu prédio. Olha só meu prédio. Ele só não tem teto. Meu prédio não tem teto? Não tem mais. Enfim, vocês entenderam? Esse daqui foi um que eu fiz do Mickey, né? Como vocês podem ver, tem a cabeça, a orelha, um globo ocular, fiz até um globo ocular, né? Eu comecei a colocar como A e B, porque o botão de X aqui tá me deixando meio confuso. Mas enfim, esse daqui é vocês que ajeitam aí.